gente começa o programa de hoje falando de um estudo, gente, muito bacana que está sendo feito aqui em solo gaúcho. A Ubra São Jerônimo está participando de um projeto que pode transformar o futuro das crianças. É um estudo mundial chamado Sunrise, que vai mostrar os fatores que levam aí crianças entre 3 e 4 anos a desenvolverem a obesidade. O estudo vai analisar hábitos como atividade física, sono e tempo de tela para ajudar aí a identificar e corrigir possíveis problemas de saúde desde cedo. Como é que vai funcionar? Acadêmicos do curso de Educação Física vão aplicar testes com 200 crianças da zona rural e urbana também dos municípios de São Jerônimo, Charqueadas e General Câmara no próximo semestre letivo. E não é só um estudo não, tá? O projeto quer ir além, gente, e criar, propor, políticas públicas que promovam a qualidade de vida e a saúde dessa faixa etária. Eu estou muito curiosa para saber mais desse projeto, tudo que é inovador, tudo que vem para agregar, para melhorar a saúde de todos nós, especialmente das crianças, é necessário, é muito bem-vindo e por isso a gente chamou a Anelise Reis Gaia, que é coordenadora do projeto na região sul, a Evelyn Ribeiro, que é coordenadora do projeto na região sudoeste e coordenadora geral de dados no Brasil, e também integra o papo hoje com a gente o Rodrigo Baptista Moreira, que é diretor da Ubra São Jerônimo. Estão aí aparecendo nas nossas 3 telas, essa turma especial está aqui com a gente. E eu vou começar, pessoal, pela Evelyn. Evelyn, muito boa tarde para você, bem-vinda ao Conexão RS. Explica para a gente o que levou a Ubra, o que levou vocês a participarem, a fazerem esse estudo. Muito boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Bom, na verdade, o projeto, contar um pouquinho da história do projeto para vocês, né? Esse é um projeto que tem início na Austrália, na verdade, a coordenação geral do projeto é da Austrália, né? De uma universidade da Austrália. E a gente hoje conta com o financiamento do Ministério de Saúde do Canadá, na realização do projeto. Aqui no Brasil, a coordenação geral do projeto é do professor Alex Antônio Florindo, que é da Universidade de São Paulo, e eu estou como coordenadora geral e coordenadora da região sudeste. A gente aqui no Brasil, a gente vai avaliar 1.000 crianças, e aí quando a gente olha, pensa num país como o Brasil, não tem como você avaliar uma única região e dizer que isso valeria para o Brasil todo, né? Então, a gente quer entender, mais do que entender como é que está o desenvolvimento das crianças menores de 4 anos, de 5 anos, é entender qual que é a diferença nesse desenvolvimento quando eu penso nas 5 regiões aqui do país. Então, será que a criança aqui do sul, ela se movimenta, ela brinca da mesma forma que uma criança de Manaus, ou uma criança lá da região sudeste, ou de uma criança, se há diferença entre a forma de se movimentar, a forma de brincar ali, os comportamentos de 24 horas, que é a atividade física, comportamento sedentário e sono, se esses comportamentos eles são iguais quando eu penso em área rural e área urbana. Então, aqui no Brasil, cada região vai avaliar 200 crianças, sendo 100 crianças de área rural, 100 crianças de área urbana. A partir daí, a gente começa a entender um pouquinho melhor o desenvolvimento dessas crianças e claro, cada região e nós, no esforço nacional aí, podemos tentar parcerias que pensem em ações, que pensem em políticas e que garantam aí o desenvolvimento saudável dessas crianças. Vocês vão levar em conta nesse estudo também fatores socioeconômicos, acesso à educação pública, acesso à escola. Vocês também levam, meninas, isso em conta? Quer dizer, além desses hábitos das crianças no seu dia a dia, com a sua família, no seu momento de lazer, vocês também vão verificar isso? Além das avaliações, a gente faz as avaliações com as crianças e tem ali o apoio, uma avaliação, o apoio e uma avaliação com os pais. Então, com as crianças, a gente faz avaliação na própria escola. Claro que tudo
O projeto ele passou por comitê de ética, né? Ele foi aprovado por vários comitês de éticas, inclusive aqui no Brasil, acho que ele passou por 2, aqui ele passou, né, na região sul também. Então, a gente precisa da autorização dos pais, os pais autorizando, a criança também precisa nos autorizar a fazer os testes. Então, os testes com as crianças, eles são realizados dentro da própria escola, no horário de aula, né? São coisas bem simples, que a criança está bem acostumada a fazer, inclusive tem no vídeo aí algumas coisas que eles fazem, mas é correr, pular, se equilibrar num pé só, a gente vai avaliar peso, estatura, avaliar a força, né, de membro superior. Eles brincam com um joguinho no iPad ali para avaliar o desenvolvimento cognitivo. E além disso, eles usam um aparelhinho, que foi uma das primeiras imagens do vídeo, né? Eles usam um aparelhinho bem pequenininho chamado acelerômetro, e esse aparelhinho, ele grava movimento. A gente não tem acesso, por exemplo, à localização da criança, não grava vídeo, não tira foto, não grava áudio, a única coisa que ele grava é movimento. E a criança usa esse aparelhinho com um cintinho colorido por 8 dias consecutivos. Depois de 8 dias, a gente consegue olhar esses dados e perceber o quanto que essa criança... eu sempre falo assim, né? Quando a gente pensa em atividade física para criança, na verdade é o quanto que a criança brincou, né? O quanto que ela se movimentou, o quanto que ela brincou, se envolveu em atividades que ela se movimentava. E aí, além das avaliações com as crianças, a gente faz também a aplicação de um questionário com os responsáveis, porque a partir desse questionário a gente consegue entender um pouco da rotina da criança em casa, né? Além, claro, pelo questionário a gente consegue fazer o filtro do nível socioeconômico também, da família, né, das famílias, e a gente consegue entender um pouquinho como que é a rotina da família, como é a rotina da criança em casa, né? O aparelhinho, ele me mostra movimento, ele me mostra onde isso aconteceu. Então, no questionário, os pais, eles conseguem nos indicar algumas coisas, né? De onde esse movimento acontece, geralmente, por exemplo. Eles conseguem nos falar um pouquinho sobre como é que é a alimentação dessa criança, né? Que é importante quando eu penso no desenvolvimento saudável de qualquer criança, né? Então, essas coisas a gente vai ter acesso a partir da aplicação do questionário. Não sei se você quer Não, é isso. Responde pra gente. Eu ia te perguntar o seguinte, ouvindo a Evelyn falar que será feito nas escolas, quer dizer, essa criança vai ser monitorada, né? Serão escolas públicas, escolas privadas, como é que vai ser feita essa aproximação, né? Junto nas escolas. E você que é coordenadora aqui do projeto na região sudoeste, né? Vocês acham que vão encontrar um perfil de comportamento das crianças, não só de comportamento, mas perfil físico também, levando em conta essa questão da obesidade, muito diferente aqui no sul em relação aos outros estados da federação e as outras regiões também? Vai você? Posso responder eu. Então, boa tarde. Muito obrigada pela pergunta, Bruna. Sim, na verdade, quando a gente trata de crianças já com idades entre 6 a 17 anos, que é o público que a gente já está acostumado a avaliar e que a gente já tem dados de prevalência, a gente já sabe que há uma diferença muito grande, né? Nós vivemos com grandes diferenças sociais e culturais no nosso país. Então, eu penso que, sem dúvidas, nós vamos encontrar diferenças, né, em diferentes comportamentos, né, e também nos determinantes desses comportamentos, né? Questões sociais, questões ambientais, que também vão ser avaliadas, provavelmente vão se associar com a inatividade física, com a falta de sono, com esses comportamentos de forma diferente, né? E isso vai mostrar que provavelmente quando a gente pensa em política pública, as políticas públicas elas vão ter que ser propostas de forma diferenciada, já que nós vivemos em áreas geograficamente diferentes e não só, né? E que são constituídas de comportamentos, de características, né? Nós vamos avaliar
também características relacionadas à temperatura, né, à qualidade do ar, poluição. Então, provavelmente, nós teremos aí muitas novidades em relação a essa questão de comportamento de atividade física, de risco de obesidade, de desenvolvimento cognitivo, desde essa faixa etária e provavelmente com muitas diferenças, né? Mostrando que o nosso país é dividido por diferentes países, né? Nós temos características dentro de um país de diferentes países. Então, sem dúvidas, Bruno, eu acho que sim. E Annelise, me diz uma coisa, falando dessa questão, né, antes da gente passar a palavra para o Rodrigo, mas eu queria entender o seguinte também, isso das políticas públicas é o que faz toda a diferença, porque não basta a gente ter um estudo, a gente ter um dado, se esse dado não serve de referência, né, não serve de informação para a gente desenvolver algo, para resolver aquilo, né, então, digamos que a gente realmente perceba que as nossas crianças estão aí com índice de obesidade muito avançado, já começando desde ali do iniciozinho da infância. Essa questão das políticas públicas é muito importante e eu queria perguntar para vocês isso. Qual é a referência que a gente tem hoje de políticas públicas? O que vocês acham do que a gente tem hoje de políticas públicas desenvolvidas para a infância, especialmente pensando nisso, nesse sobrepeso? A gente ouve muitos especialistas aqui no programa falando que a obesidade começa cada vez mais cedo nas crianças, muitas vezes por hábitos colocados pela própria família, quer dizer, não é algo fora de casa, começa dentro de casa, com tempo de tela, com alimentação. Como é que vocês enxergam hoje, vocês que são dessa área da saúde, são educadores físicos, as políticas públicas do nosso país, do nosso estado também e das cidades para essas crianças? Bom, Bruna, eu vou dar minha opinião, né? Eu penso que as coisas, elas vão alterando, né? À medida que também nós temos mudanças governamentais e etc, né? Mas, recentemente, foi lançado pelo Ministério da Saúde o Guia Brasileiro de Atividade Física e Saúde, onde nós temos referências nacionais para a prática de atividade física e quebra do comportamento redução do comportamento sedentário em todas as faixas etárias, né? Inclusive envolvendo populações especiais. Mas a gente sabe que a política pública, muitas vezes, ela vai funcionar quando ela tem uma força mais local. E eu penso que a região carbonífera aqui é um exemplo, né? Porque hoje a gente sabe que cada vez mais se conseguiu instituir aulas de educação física nessa região, que acontecem 2 vezes por semana, consegue-se instituir projetos de promoção à saúde desde a infância em escolas dessa região, né? As prefeituras apoiam, as secretarias apoiam, então, sem dúvidas, eu acho que a gente precisa ter essas pequenas ações como a base para grandes ações, né? Sem dúvidas, no Brasil, é na educação física escolar que a gente tem o direito, a criança tem o direito e a gente tem a obrigação de promover saúde, porque é na escola que as crianças estão, né? Então, nós precisamos ter educação física escolar. É na educação física escolar que se trabalha com o desenvolvimento motor, é na educação física escolar que nós nos preocupamos com a atividade física, que a inatividade física é a 4ª causa de morte no mundo. É na educação física que a gente apresenta os esportes para as crianças, as danças e as lutas, né? Então, as políticas públicas, na minha opinião, e eu que sou professora de educação física, eu acho que o grande início, hoje no Brasil, tem que se dar pela qualificação e pelo empoderamento do papel que nós, professores de educação física, temos dentro da escola. A nossa disciplina, ela é fundamental, ela é de grande importância, e no Brasil não tem outro lugar que não se promova a saúde que não seja dentro da aula de educação física. E essa região, a região carbonífera, ela é um exemplo disso a ser seguido, né?
tentando sempre... Rodrigo também, aqui o Rodrigo Baptista Moreira, que é diretor da Ubra São Jerônimo, também está aí na tela com a gente. Rodrigo, seja bem-vindo aqui ao nosso bate-papo. Que bacana que a Ubra São Jerônimo vai estar participando, né, colocando seu conhecimento, sua estrutura, seus profissionais à disposição desse estudo. Quer dizer, a cidade foi escolhida também para estar participando desse estudo. Como é que vai funcionar por aí, Rodrigo? Muito boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Bruna. Boa tarde aos telespectadores da TV Ubra. Primeiro, agradecer aí pela possibilidade, né, dessa visibilidade, através desse canhão que é a nossa TV Ubra, de disponibilizar os projetos e as ações nas quais nós estamos envolvidos, né? Fico muito grato aí à Annelise, né, por acreditar no potencial aqui dos nossos professores, dos nossos alunos, aqui representado aí pelo o Jonatas, que está nos assistindo, a Isadora, a Aline e o Eduardo, né, que são os acadêmicos que estão à frente desse projeto, e aos professores Carlos, o Moisés e a Michele, que são os professores das secretarias de educação dos municípios, que neste momento foram contemplados e acreditaram também na realização desse projeto, né? Todos os líderes aqui municipais, prefeitos, secretários, enfim, todos que estão envolvidos nesse projeto, né? Agradecer também a Evelyn, que eu tive a grata satisfação de conhecer e me conectar através desse projeto, nesses 2 dias de treinamento aqui. Gratidão também, né? E nós, hoje, estamos aí no mapa mundial, digamos assim, a região carbonífera, né? Aqui nós, não só São Jerônimo está participando desse projeto, como também Charqueadas, General Câmara. Pretendemos já, através de uma conversa inicial junto com a Annelise e com a Evelyn, de também expandir logo em breve para os municípios aqui no entorno de São Jerônimo, que contempla a região carbonífera, né? E o principal, eu digo sempre, né, que esse é mais um dos projetos que a Ubra São Jerônimo está participando e acreditamos muito, né, no desenvolvimento regional e principalmente na promoção da saúde das pessoas que aqui vivem, né? A Bruna citou, né, no início, a questão de criação de políticas públicas. Sim, nós temos a pretensão, a partir dos resultados encontrados nesse estudo, de sim sensibilizar sim, as secretarias, né, os órgãos competentes, para que a gente crie na região também políticas públicas visando o desenvolvimento de novas ações, de estratégias de intervenções significativas que possam realmente ter uma repercussão significativa na vida dessas pessoas que, caso apresentem um fator de risco associado. Então, muito obrigado a vocês, obrigado às meninas aí por acreditarem aqui na nossa equipe, né? E nós estamos hoje muito felizes aí por este projeto aqui no Campo São Jerônimo. Que bacana, e legal que a Ubra também, né, a gente estava conversando sobre isso, Rodrigo, o quanto a Ubra é referência também no que faz, com seus professores capacitados, com seus profissionais, então colocando tudo isso também à disposição nessa região que é tão importante. Você falou Charqueadas e outras cidades ali, tenho certeza que vai ser um sucesso e, ó, com certeza, tá? Conforme os dados forem sendo coletados, pessoal, tá feito o nosso compromisso aqui. Quero que vocês voltem a fazer contato com a gente para nós irmos mostrando, né? Eu acho que mais importante também do que falar desse projeto tão fundamental é a gente mostrando o que a gente já está conseguindo ver, as regiões, o comportamento, mapeando tudo isso dessas crianças e conforme também o Rodrigo falou, quer dizer, ir sensibilizando essas autoridades, que é quem realmente tem o poder ali de desenvolver políticas públicas, de fazer mais pelas nossas crianças. Eu quero agradecer muito a Annelise Reis Gaia, a Evelyn Ribeiro e o Rodrigo Baptista também, que estão aí à frente desse projeto aqui no Rio Grande do Sul. Sejam sempre bem-vindos ao Conexão RS. Obrigada, viu, gente? Muito obrigada. Agradecemos. Obrigadão. A gente vai para um intervalinho bem rápido e voltamos já já com mais Conexão RS ao vivo.